Lançado pela editora Contracorrente, em parceria com a editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o livro Democracia em Crise no Brasil analisa os acontecimentos que levaram a esse cenário, desde a explosão social de junho de 2013 até a reação do governo Bolsonaro à pandemia do coronavírus nesse momento atual. O autor, o advogado Cláudio Pereira de Souza Neto, que é professor da Universidade Federal Fluminense, está aqui com a gente para uma conversa. Olá, professor Cláudio, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer te receber, professor. Vamos lá. Como que foi começar a estudar essa história que leva a esse encerramento, não é nem encerramento, né? Mas leva a esse momento que a gente está agora em 2020, com, enfim, um presidente mentiroso no governo, que não enfrentou do modo como devia essa pandemia, que já levou 180 mil pessoas, então 180 não, 140, desculpa, a gente está chegando nos 140 mil mortos. Como que foi estudar esse período, transpor para um livro? Conta pra gente. Bom, Thalita, na verdade foi muito natural, porque eu, como advogado, tive a oportunidade de me aprofundar a respeito de diversos acontecimentos que integram essa crise institucional, né? Eu também, por exemplo, quando a crise de 2013 eclodiu, eu era diretor do Conselho Federal da OAB e, nessa condição, pude dialogar, inclusive com a Presidente da República. Nós fomos recebidos pela Presidente da República, a diretoria da OAB, para falar sobre, tentar compreender aquela explosão social que ocorreu em junho de 2013 e discutir as reações a essa explosão social. Mas, além disso, debati no Supremo Tribunal Federal a emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos, né? É a medida de austeridade mais drástica já praticada em todo o mundo. Enfim, o processo de impeachment, eu participei como advogado, né, na época representando o PCdoB, da ação em que se estabeleceu o procedimento do impeachment. Então, durante toda essa trajetória, eu reuni documentos, reuni informações, conversei com muita gente e, além disso, eu também tinha, nas minhas pós-graduações, mestrado, doutorado, estudado a teoria democrática e a sua relação com o direito. Portanto, eu tinha um instrumental para analisar esse momento vivenciado pelo Brasil. Levei 1 ano e meio escrevendo, dediquei metade do meu dia à redação desse livro e penso que possa se inserir nesse conjunto de obras que vêm sendo publicadas no Brasil e no mundo para compreender o momento presente. Bolsonaro é essa figura que sempre desrespeitou as instituições, né? Não é de agora, não é desde quando ele se tornou presidente da República. Desde então, você prestava atenção nessa figura, em Jair Bolsonaro, deputado, então, você notava que ele representava, de fato, perigo às instituições nesse momento? Thalita, na verdade, ninguém levava Bolsonaro muito a sério. Eu sou do Rio de Janeiro, natural do Rio, mesmo estado do Bolsonaro, e ele sempre foi tido como uma figura folclórica, né? Eu não sei se você sabe, mas ele entrou na vida política em decorrência de ter inviabilizado a sua permanência nas Forças Armadas. Ele havia bolado um plano de colocar bombas em quartéis do Exército para protestar contra os baixos salários, contra os soldos, né, que estavam baixos. Na década de 80, ele foi descoberto, isso foi divulgado na imprensa, e ele acabou tendo que sair. Ele até foi absolvido no STM, num processo estranhíssimo, mas o fato é que ele não tinha mais ambiente para continuar nas Forças Armadas. Veja, ele se elegeu justamente em decorrência dessa atitude radical tomada por ele. E foi alimentando a trajetória política dele por meio
de atitudes igualmente marcadas pelo radicalismo. Ele chegou, por exemplo, a propugnar pelo fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso no contexto das privatizações. Naquele momento, ele ainda era contra as privatizações. Portanto, ele se viabilizou eleitoralmente como deputado, mas a percepção é de que ele tinha teto, de que ele seria sempre esse candidato de nicho, do nicho mais radicalizado da sociedade. O que espanta é a circunstância de, em 2018, ele ter angariado mais de 50 milhões de votos. Até então, o radicalismo o havia conduzido à condição de candidato de nicho, de candidato extremista. Em 2018, o levou à eleição presidencial com mais de 50 milhões de votos. Compreender o que aconteceu no Brasil para eleger alguém desprovido, ostensivamente desprovido de empatia, de respeito pelos outros, o que aconteceu no Brasil para viabilizar a candidatura dessa figura é uma das questões centrais examinadas no livro. Professor Cláudio, como que você percebe a resposta das instituições em relação a ataques que são feitos pelo presidente, pela família dele, inclusive pelos filhos? Porque sempre que tem uma declaração que afronta de alguma maneira o poder da nossa democracia, a gente tem essas cartinhas, né, essas notas de repúdio. E daí muita gente critica. É mais uma nota de repúdio por parte do presidente da Câmara, por parte do presidente do Senado. Como que você tem visto essas reações? Elas estão à altura dessas afrontas que são feitas? Thalita, veja, as instituições elas andaram muito mal, em regra, antes da eleição de Bolsonaro, né? Foi o Congresso Nacional que realizou o impeachment em 2016 sem a prática de crime de responsabilidade. Foi o Judiciário que permitiu que a Operação Lava Jato se desenvolvesse em total desconformidade com as exigências previstas na nossa legislação. Até hoje, por exemplo, essa candidatura absolutamente absurda, teratológica do Lula, persiste, quando já se sabe que, durante o processo, o escritório de advocacia do Lula foi objeto de escuta telefônica, o que viola totalmente a legislação nacional, a Constituição brasileira e os tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, que reconhecem o direito de defesa. Então, o desenvolvimento de uma estratégia de defesa de maneira reservada no escritório de advocacia, por meio do diálogo entre o constituído e o advogado, é condição sine qua non do Estado Democrático de Direito, da independência do judiciário, do exercício do direito de defesa. Pois bem, essa condenação persiste até hoje. Então, o judiciário brasileiro foi muito leniente com a Lava Jato e com as ilegalidades recorrentes praticadas no âmbito daquela operação. Mas hoje, desde o início do governo Bolsonaro, eu vejo que as nossas instituições elas têm atuado no sentido da preservação da democracia. Digo isso em relação ao Congresso Nacional, que em diversos momentos tem se oposto aos propósitos autoritários do presidente da República, e digo isso também do Supremo Tribunal Federal. Supremo, mesmo antes do governo Bolsonaro, vinha dando contribuições também muito importantes na defesa da democracia, mas agora, durante o governo Bolsonaro, tem se conduzido de maneira muito elogiável, na minha opinião. Claro que nós nunca concordaremos com 100% das decisões, mas a orientação geral da Corte me parece absolutamente pertinente, que é uma orientação anticíclica, de moderação da totalidade do ciclo autoritário. Até há pouco tempo atrás, um razoável tempo, a gente falava sobre a possibilidade de ruptura, inclusive,
da democracia por Bolsonaro? Golpe, possibilidade de golpe, como isso se daria? Você vê essa possibilidade quando a gente fala nessa democracia em crise no Brasil, que dá título ao seu livro? Veja, há sim essa possibilidade. O padrão internacional tem sido o padrão da erosão do processo democrático. O que tem acontecido na maioria dos países é a deterioração das instituições, da independência das instituições, por exemplo, o Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Receita Federal, enfim, os diversos órgãos que integram o Estado vão perdendo a sua autonomia e passam a ser capturados pelo presidente da República. No caso do Brasil, esse movimento é muito evidente. Veja as intervenções de Bolsonaro no IBAMA, observe as intervenções do Bolsonaro na FUNAI e o assédio que vários órgãos do Estado têm sofrido. Vários servidores públicos têm sido vítimas de assédio institucional por parte do atual governo. Então, o que se verifica? Ainda hoje no Brasil, seguindo o padrão internacional, é um processo progressivo de erosão da democracia. Mas não é impossível que aqui ocorra o colapso, né? A democracia colapsou, ou seja, de uma hora para outra. Na erosão não há clareza entre o momento da democracia e o da pós-democracia. No colapso há um dia em que tanques vão às ruas e fica muito claro que houve a mudança do regime, né? Então não é impossível que haja o colapso. Mas se o Brasil seguir a tendência internacional, não haverá, né? A tendência aqui é que haja esse processo progressivo. Mas vejam, esse processo progressivo ele chega a um ponto em que produz uma alteração na qualidade do regime. Em regra, isso tem ocorrido na primeira reeleição dos líderes autocráticos. Quando o líder autocrático se reelege, ele ganha força para impor o seu projeto de ruptura democrática, ou de aprofundamento da erosão democrática. Então, para nós, o grande desafio para a preservação do Brasil na esfera das nações democráticas se dará nas próximas eleições presidenciais. Penso eu que todos os democratas, associados às mais diversas vertentes da política nacional, devam se unir para alcançar o objetivo maior, que é preservar a democracia no Brasil. E a gente tem aí pela frente um episódio que pode ser determinante para o que está por vir, porque você citou, né, esse processo do ex-presidente Lula, e o STF deve julgar, inclusive, a suspeição do juiz Sérgio Moro, e sendo assim, Lula volta a poder, por exemplo, se tornar candidato para 2022. Nesse sentido, o STF, tendo uma decisão favorável ao ex-presidente Lula, como você acredita que será a reação de Jair Bolsonaro? A gente pode palpitar? Não dá para saber. Ele vai criticar, mas ele percebeu que a atitude de radicalização das contradições políticas estava corroendo a sua popularidade, né? E que ele fatalmente acabaria perdendo o posto de presidente se persistisse na atitude que ele demonstrou no começo do ano 2020. Então, não restará a ele senão aceitar a decisão do Supremo Tribunal Federal e disputar as eleições presidenciais com um candidato em condições de vencê-lo, né? Não restará a ele nenhuma outra alternativa. O que choca do ponto de vista do Estado Democrático de Direito é que essa condenação persista até agora. Eu não li os processos todos do Lula, não conheço, mas li um processo, que é o processo do triplex, no qual ele foi condenado.
E a decisão ela é absurda, ela é violentamente absurda, ela não faz sentido. Se alguém tem um apartamento, um imóvel que ingressou formalmente no seu patrimônio, ele e a esposa pagaram o imóvel durante anos, mensalmente, e o sujeito trocar esse patrimônio, esse imóvel, por um outro que não ingressa formalmente no seu patrimônio e dizer que isso é lavagem de dinheiro, esse raciocínio agride a lógica mais básica, o bom senso mais elementar. Não precisa conhecer uma linha de direito para ver que isso não faz sentido. Mas veja, além desse problema de. É, é, que, veja, essa sentença se situa na esfera do absurdo, da teratologia quanto ao seu mérito. Mas, além disso, no curso do processo foram praticadas inúmeras irregularidades indesculpáveis. Essa da escuta telefônica é gravíssima. A companhia telefônica avisou 2 vezes o juiz do caso, Moro, de que aquela gravação estava recaindo sobre o escritório, ele tinha que tê-la interrompido de imediato. É um absurdo que essa condenação persista até o momento presente. Né? Isso agride a consciência jurídica de quem quer que tenha o mínimo de compromisso com o Estado Democrático de Direito. Perfeito. Professor, o que te motivou a escrever o livro? É deixar um registro do que foi esse momento da política brasileira? Eu acho que é dever de todo brasileiro lutar pela preservação da democracia. E eu busquei fazê-lo com os meus instrumentos, que é o instrumento do trabalho acadêmico, que é o instrumento do exercício da advocacia, que são os instrumentos que estão à minha disposição. Então, esse livro se insere nesse esforço meu e que se junta ali como um grão de areia, né, numa constelação de esforços que muitos brasileiros têm feito para preservar a democracia viva no Brasil. Perfeito. Deixa eu te fazer uma última pergunta, acho que foge um pouquinho do assunto, inclusive do livro, mas você acaba de dizer que é do Rio de Janeiro, você é professor da Fluminense. Como que você tem enxergado a situação do Rio de Janeiro? Situação horrorosa. O governador Witzel, quer dizer, foi eleito apresentando fundamentalmente uma única proposta à população, que é o tiro na cabecinha. Né? Então, quem fosse armado poderia ser alvejado à distância por um sniper. Assim ele se elegeu. Quer dizer, veja, eu não estou nem criticando o Witzel, eu estou propugnando por uma autorreflexão nossa. Como é que a nossa população do Rio de Janeiro foi capaz de eleger uma pessoa que tinha como única proposta a introdução dessa prática? Então, o povo quer ser enganado. Quer ser enganado. O povo não parou para discutir as propostas sobre a saúde, sobre a educação, para discutir o orçamento, para discutir uma política consistente e consequente de segurança pública. O povo optou pela demagogia. Qual o resultado esperado? Como é que acaba um governo desse? Acabou assim. Então, temos vivido isso. Né? Nós não temos conseguido sair de uma espiral de maus governos, né? que tem realmente degradado as condições do Estado e também do município. E se o povo não tomar jeito, não se incumbir com muita responsabilidade, com muito cuidado desse dever cívico, que é o dever do voto, nas próximas eleições, não terá do que reclamar. Professor Cláudio Pereira, vamos colocar a capa do livro, por favor? A gente tem aqui Democracia em Crise no Brasil. Tá aí a capa do livro do professor Cláudio Pereira de Souza Neto. Professor, quero agradecer demais a sua disponibilidade, tempo para a nossa conversa aqui, trazendo informações super interessantes em relação a esse momento que a gente vive aqui no país. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, gostei demais de poder dialogar com você e com o seu público. Muito obrigado.
Até uma próxima, então. Um beijo para você, professor. Boa Até uma tarde. Tchau, próxima. tchau. Beijo, tchau, tchau.